Crianças nascem com deficiência, crianças nascem com doenças graves, pais de família são assassinados em tentativas de assaltos, famílias inteiras morrem em tragédias. Eu sou o Eric Reis e está começando mais um Filosofando em Deus. Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Estamos começando, na verdade, agora o nosso 10º e viemos para responder a pergunta deixada no 8º. A pergunta era: Deus castiga? O que você acha? Que sim ou que não? Bem, essa pergunta ela acaba nos levando lá ao 5º programa, quando nós falamos de um canal ateu que propaga justamente essa ideia de que se o mundo está essa desordem toda que tem hoje, é justamente porque Deus não existe. E então a gente aproveita esse 10º programa para tentar mostrar que Deus existe e está firme e forte aqui, zelando por nós. Antes de começar o nosso texto, eu vou ler o capítulo indicado por uma das nossas seguidoras, e justamente para tentar, creio eu que a ideia dela era tentar fundamentar a crença. Então ela nos remeteu a Eclesiástico 15, de 11 a 20. Não digas, de Deus vem meu pecado, pois Deus não faz o que Ele próprio detesta. Não digas, Ele me induziu, pois Deus não precisa dos ímpios. Todo erro é abominável e o Senhor o odeia. Por isso não podem aceitá-los os que o temem. Desde o princípio Deus criou o ser humano e o entregou às mãos do seu arbítrio e o deixou em poder de sua concupiscência. Acrescentou-lhe seus mandamentos e preceitos e a inteligência para fazer o que lhe é agradável. Se quiser guardar os mandamentos, eles te guardarão. Se confias em Deus, tu também viverás. Diante de ti, Ele colocou o fogo e a água, para o que quiseres, tu podes estender a mão. Diante do ser humano estão a vida e a morte, o bem e o mal. Ele receberá aquilo que preferir. A sabedoria do Senhor é imensa. Ela é forte e poderoso e tudo vê continuamente. Os olhos do Senhor estão voltados para os que o temem. Ele conhece todas as obras do ser humano. Não mandou ninguém agir como ímpio e a ninguém deu licença para pecar. Bom, lendo isso, reli algumas vezes e realmente não vi nessa leitura Deus castigando ninguém. Não consigo encontrar que Deus castiga, mas também não consigo encontrar que Deus não castiga. Então vamos lá. A primeira leitura que eu vou fazer é a leitura de Êxodo 20. Êxodo 20, para quem não sabe, é onde estão os 10 mandamentos. Então, em Êxodo 20, versículo 5, Deus fala assim, não vou ler todo ele, vou ler só a parte que nos interessa para esse estudo de hoje. Castigo a culpa dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam, mas uso de misericórdia por 1000 gerações para com os que me amam e guardam os meus mandamentos. Então já vimos aqui a questão do castigo em relação à culpa. Então olha só, nesse texto Deus não só castiga aquele que praticou o erro, mas também castiga dele até a sua 4ª geração, tá?
Alguém vai falar, mas que absurdo, então esse Deus é um tirano. Então vamos lá, isso lá em Êxodo, lá no início da relação de Deus para com o seu povo, né? Bom, quando a gente vai lá em Ezequiel, já temos uma boa história do povo de Deus com ele. Lá em Ezequiel, capítulo 18, a partir do versículo 1, a gente vai ver o seguinte: a palavra do Senhor veio a mim nestes termos: que provérbio é este que andais repetindo na terra de Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram embolotados? Juro por minha vida, oráculo do Senhor Deus, não repetireis mais este provérbio. Todas as vidas me pertencem, tanto a vida do pai como a vida do filho me pertencem. Quem peca é que morrerá. Se um homem é justo e observa o direito e a justiça, não participa das refeições idolátricas sobre os montes, e aí ele vai falando um monte de coisa. Aí no 8 ele fala: se não empresta com usura, não cobra juros, afasta sua mão da injustiça, julga imparcialmente dois homens em litígio, se vive conforme minhas leis e guarda meus preceitos, praticando-os fielmente, tal homem é justo e com certeza viverá. Mas se tiver um filho assaltante, assassino, que pratica uma dessas ações, embora o pai não os tenha praticado, pratica as refeições na colina e tal, oprime, empresta ou jura, pratica, é responsável pela própria morte. Então veja bem, temos dois livros que falam do castigo de Deus. Um fala que esse Deus castiga até a quarta geração, e o outro fala que não, que você errou, você paga. Então, ainda que parece que contraditório esses dois livros, mas ainda assim a gente tem dois textos convergindo para a questão do castigo. Bom, Eric, mas aí ficaria... Eu sentiria um Deus muito cruel. Bem, então vamos lá. Se pegarmos só o primeiro texto, que é o texto de Êxodo, que fala sobre a punição do erro dos pais nos filhos, a gente vai conseguir entender aquilo que a gente falou lá na introdução. Crianças morrem com doenças gravíssimas, outras deficientes físicas. Enfim, como a gente vai explicar esse tipo de coisa? Só dizendo que Deus não existe? Ou será que, como eu costumo dizer, todo acaso tem seu caso? Não existe nada nesse mundo que seja por mero acaso. Todo acaso tem seu caso. Então, se uma criança nasceu com uma deficiência, se ela nasceu com uma doença grave, ela acabou de nascer. Não posso te dizer que tem alguma culpa em si. Alguém vai falar de outras coisas, mas eu estou mostrando um texto para vocês que pode ter uma explicação. Pode, é só isso. Pode ser que tenha outras coisas, pode ser que tenha outras coisas. Eu espero que vocês me tragam essas outras coisas depois. Mas, sim, pode ter explicação no livro de Êxodo. Mas quando a gente chega em Ezequiel, ele acaba confrontando aquela informação que está lá em Êxodo. Ezequiel fala para o povo que não é mais para se afirmar aquele provérbio de que o pai comeu as uvas verdes, mas quem ficou com a boca embolotada foi o filho. Ele quer dizer que o erro paga-se quem o pratica, né? Então parece contraditório, né? Então, se vamos supor que Ezequiel veio para eliminar aquela afirmação anterior, aquela lei anterior, e ele vem instaurar uma nova lei, então tem coisa que não está explicada. Mas a gente não vai entrar nesse mérito, nesse programa, porque tem outros pontos de vista a ser levado nessas duas questões. Mas eu queria trazer esses dois livros para
para que a gente consiga enxergar que Deus castiga. Ah, mas Eric, o termo castigo é um termo muito pesado. Eu também concordo com vocês. Eu também concordo com vocês e acho um termo pesado nessa tradução que eu tenho da Bíblia da CNBB. Olha só o que fala o texto. Não te prostrarás diante de outros, diante dos ídolos, nem lhe prestará culto, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento. Olha só quanto que acho que a pobreza de vocabulário da época, ou de quem traduziu, chegar a dizer, a dar o sentimento humano para Deus. Então Deus é um Deus ciumento. Para mim é um termo um pouco pesado para quem não tem as paixões humanas. Então pode ser que castigo, o termo castigo, seja um termo um pouco pesado para aquilo que Deus tenta colocar para nós. Mas aí contradiz aquilo que Jesus falou lá, que Deus é bom. Só Deus é bom, não foi isso que a gente falou? Se eu não me engano, lá nesse próprio programa número 5, só Deus é bom. E eu digo que Deus é bom porque Ele não se compraz com o mal. Apesar dele castigar o filho, Ele não tem prazer de castigar, ou melhor, a sua criação, as suas criaturas. Ele não se compraz com isso. Muito pelo contrário, Ele quer que sigamos o caminho certo, o caminho da justiça, o caminho da moralidade. Tudo isso Ele quer de todos nós. E a grande verdade, a grande prova, até agora que a gente chegou, que a gente pode chegar e mais adiante, mas a grande prova de que esse Deus que a gente está falando é um Deus bom, que lá em Nínive, o 6º programa, que aliás foi para mim o péssimo, de longe o pior programa que eu fiz até agora, mas lá no 6º programa a gente conta a história de Nínive, que Deus mandou Jonas anunciar a destruição e como todos se humilharam para Deus, como todos se apegaram à sua humildade, se voltaram para Deus. Deus simplesmente perdoou a todos e não fez mais aquilo que Ele tinha prometido fazer, que era destruir toda a cidade. Então, para te ver como Deus é bom e como que a gente deve nos humilhar para Deus, sermos humildes. Aí vem a história da soberba novamente. Então, sempre que a gente não for soberbo com Deus, Deus vai nos ouvir e nos receber de braços abertos. Não que Deus seja um homem, não que Deus tenha braços, não que Deus tenha boca, mas a gente fala daquilo que a gente conhece, né? Aquilo que está longe da gente, a gente não alcança, mas Deus quer que nós estejamos com Ele. Então, esse programa a gente vem para afirmar que Deus castiga, apesar de ser um Deus bom e justo. Mas se você não concorda, eu espero que você traga embasamento para a sua informação. Você pode usar a Bíblia, você pode usar livros filosóficos, você pode trazer, desde que você informe para a gente ir atrás e a gente conseguir ir montando esse conhecimento, tá bom? Então, fica aqui o meu agradecimento por vocês estarem nesse programa conosco e até a próxima, se Deus quiser.